Aos amigos que nos assistem, votos de bem-estar geral. Hoje, no nosso tema livre, nós temos um assunto que eu tenho a certeza que será muito interessante para todo mundo. O Espiritismo e a Medicina é o título e veremos aqui, entre outros tópicos, claro que de passagem, não vamos nos delongar em cada um desses itens, que são muitos. Doenças, biomagnetização e chakras, saúde e oração, congelamento de embriões, barriga de aluguel, clonagem, eutanásia, uso de células-tronco, engenharia genética, escolha de sexo, situação espiritual dos doentes terminais, curas espirituais, epidemias, transplantes, cremação. E para encerrar, eu apresentarei o quadro As Razões dos Fatos, que também julgo muito interessante, ao discorrer, melhor dizendo, sobre ações positivas de políticos em defesa da moral e dos bons costumes. São 6 exemplos nominais que eu trarei aqui para vocês, de iniciativas de vários estados e também no âmbito da Câmara Federal em Brasília. Acompanhe tudo, não perca nada, Diálogo Espírita está no ar. Queridos amigos, nosso tema livre de hoje é as relações do Espiritismo com a medicina. Nós vamos tratar aqui muito superficialmente de vários itens, apenas para dar uma panorâmica para vocês perceberem como a espiritualidade está presente na medicina e quanto, isso aí até não vou me antecipar, porque é uma pergunta que eu quero fazer para a Rose e para a Andréia aqui. Eu vou começar falando, repito, de passagem, só a título de informação. No Brasil existem as AMEs, Associações Médico Espírita, vocês sabiam disso? E existe a AME Brasil e existe a AME Internacional, cujos objetivos são proporcionar uma visão holística dos pacientes como seres biopsico-sócio-espirituais. Então, todos esses aspectos do ser humano, do espírito reencarnado, são estudados pelas AMEs. Aqui no Paraná nós temos a nossa, vários estados e algumas cidades têm a sua própria AME. Bom, ao estudarmos a reencarnação, por exemplo, nós constatamos as manifestações da lei de causa e efeito, materializando ou somatizando desequilíbrios, distúrbios, enfermidades, que são reflexos da vida biológica anterior e que haviam se instalado nos tecidos sutis da alma, o perispírito, e que voltam agora, que retornam, por um mecanismo regulador da vida, ressurgem no presente no corpo físico. Então, começamos por aí. Muitas das desorganizações, dos distúrbios físicos e mentais também, nós já vimos aqui em outros programas, têm suas raízes em vidas passadas. E como é que isso chega? Chega pela reencarnação. E aí que o papel da medicina e dos seus agentes, todos eles, os profissionais da saúde. Portanto, nós nos deparamos nesse aspecto com uma justiça que é educativa e não punitiva, chamando, convidando ao reequilíbrio, aprendendo a respeitar melhor os objetivos e valores da vida. Mesmo dentro do Centro Espírita, já vou passar para vocês comentarem esse início aqui, nós temos lá a fluidoterapia, alguns chamam de biomagnetização, a água fluidificada, a transmissão das energias, chamado de fluido vital, por participação de espíritos encarnados, mas muito a energia do médium. Então, nós estamos falando de quê, gente? Nós estamos falando de cura, de medicina, de bem-estar, de energização. É claro que estamos, que essas energias absorvidas pelos chakras, falamos outro dia, ou centros de força, passam para o perispírito ou corpo astral, como alguns denominam, e chegam a todo o organismo. Então eu vou perguntar aqui primeiro para a Andréia, esse primeiro bloquinho aí. Andréia, você acha que os médicos, além desse trabalho aí, das AMEs e tudo, já de um caráter científico, isso não é chute, não tem nada a ver com religião isso aí, tem que deixar bem claro isso aí, isso é ciência. Você acha que se um bom número, bem maior do que existe hoje, talvez a maioria, se a gente sonhando algo grande,
dos médicos tivessem conhecimento, levassem em conta esses conceitos e a reencarnação, você acha que os pacientes teriam ganho com isso? Com certeza, já demorou para esse raciocínio vir para a medicina de uma forma mais ampla. Nós percebemos que está avançando bem mais do que há 10 anos ou um pouco atrás, porque já temos estudos sólidos em revistas importantes. Aqui no Brasil, recentemente foi realizado um estudo muito grande com médiuns na USP de São Paulo, fazendo um mapeamento, não sei exatamente se foi um mapeamento, mas observando os genes de médiuns e seus familiares e observando quais genes ativavam, né, com o exercício da mediunidade. Eles fizeram um estudo bem completo. Foi lançado recentemente, acho que o mês passado, se não me engano. E isso já demonstra um avanço, porque é um pessoal que faz um estudo científico, não é? Com base, com metodologia, com muito recurso. Então a gente já não pode dizer que é um achismo ou que é uma coisa subjetiva. Então isso é um exemplo de um estudo, mas quando nós pegamos uma revista internacional importante e nós colocamos o termo espiritualidade, vai aparecer inúmeros estudos realizados no mundo inteiro. Então nós já estamos avançando um pouco mais, mas existe a questão do paradigma materialista que a ciência utiliza e que não permite, por enquanto, de uma forma mais ampla, que os médicos utilizem a questão do conhecimento espiritual, da reencarnação, por exemplo. Todo mundo fica pisando em ovos para falar sobre reencarnação. É quase um tabu, né, no meio acadêmico ainda, para muita gente. Falar sobre reencarnação, mas é um avanço, nós estamos avançando, então esse paradigma vai mudar e eu acho que vai ser em breve. Você pode emendar depois com tudo que a gente for discorrendo aos poucos, falando disso aí, o cidadão aqui, ele foi Prêmio Nobel de Medicina em 1912, veja que mais de 100 anos. O Alexis Carrel, suponho que seja a pronúncia, ele escreveu disse o seguinte: a oração é uma força tão real como a gravidade terrestre, e sua influência sobre o corpo tão perceptível como a das glândulas endócrinas. Toda vez que nos dirigimos a Deus, melhoramos de corpo e de alma. Mas, e aí ele faz uma ressalva, não adianta orar pela manhã e viver como um bárbaro durante o resto do dia. E um outro estudo aqui, segundo Herbert Benson, cardiologista americano, autor de Medicina Espiritual, é o nome do livro, a meditação é ótimo para o coração. Vejam as implicações, a meditação é ótimo para o coração. 60% das consultas médicas poderiam ser evitadas com o uso da própria mente e da meditação. Comenta um pouquinho para nós essas duas... A prece a gente falou bastante, né, Rosa? Mas assim, vista quando alguém do peso de um prêmio Nobel fazendo uma afirmação dessa, pode ser que seja só a convicção pessoal dele. Só que isso não é um caso isolado, existem muitos outros que justamente estão se voltando para essa área. Esse aqui é apenas um exemplo. Nós temos, em geral, a medicina uma posição extremamente conservadora por necessidade, né? Ela não pode admitir inovações sem comprovação científica. E como toda ciência, ela se ocupa mais do aspecto material, porque é o que ela pode mensurar, é o que ela pode avaliar em laboratórios, os resultados são mais facilmente repetíveis e verificáveis. Entretanto, atualmente, a própria Organização Mundial da Saúde introduziu o conceito de equilíbrio espiritual no conceito de saúde. E nós temos vários cientistas, como esses que você citou, que verificam, embora não possam medir as energias envolvidas no processo com precisão, porque são
transcendentais, estão se exprimindo, como sabemos, em outra dimensão vibratória, eles podem medir os resultados estatisticamente. E nós temos medições, inclusive atualmente, em hospitais universitários, Harvard inclusive, dos resultados terapêuticos da prece sobre grupos de pacientes, que demonstram equilíbrio, restabelecimento mais rápido, menor número de recidivas ou de infecções no seu processo de recuperação. Há inclusive processos de radiação à distância, de energias vinculadas à saúde, que equivalem à prece, naturalmente, sobre o crescimento de plantas, em que a produção de clorofila foi constatada estatisticamente estar multiplicada, sobre o restabelecimento de ratos de laboratório que tiveram um processo de aceleração de cicatrização. Então, o processo de emissão e recepção de energias vinculadas à ideia da saúde, promovido por diversos institutos em suas pesquisas, embora incluam energias dificilmente mensuráveis pela ciência material ainda, estatisticamente já tiveram comprovações dos seus resultados e da sua eficácia. Eu quero acrescentar mais duas pequenas, rápidas observações aqui, né? Que a gente falou um pouquinho de prece, falamos da medicina em um caráter geral, né? Mas o espiritismo, quando a gente fala de medicina, tem vários outros aspectos, não é só assim de trato específico de doenças cardíacas ou da depressão no caso de distúrbio mental. O que a gente quer dizer com isso? É que o espiritismo ele acaba adentrando por várias outras áreas, por exemplo, em relação à própria nutrição, os cuidados alimentares, uma boa dieta, evitar alimentos, os excessos alimentares, é um dos aspectos. Outro aspecto que a gente poderia citar aqui, aliás, daí vários, e eu vou pedir para a Andréia, depois dos nossos comerciais, para escolher um temazinho daquele para comentar. Por exemplo, aqui a gente poderia falar, eu falei alguns lá no início, né? Reprodução assistida, congelamento de embriões, barrigas de aluguel, clonagem, eutanásia e suas variantes, né? A distanásia e a ortotanásia, uso de célula-tronco, engenharia genética, transplantes, epidemias, o estado terminal de pacientes, as relações com a glândula epífise, nós comentamos um pouquinho outro dia com os neurotransmissores. Então, os hormônios, está tudo entrelaçado. E a prece, a meditação, que ela acabou de comentar, tem muito comando, muita força para modificar, por exemplo, a quantidade de endorfina, de neuropeptídeo, oxitocina, etc, etc. Então, eu vou colocar, nós vamos chamar o intervalo, Andréia, e depois você escolhe um desses temas aí e fala um pouquinho para nós, tá bom? Ok. Até já. Jornal Comunicação Espírita, edição 167, matéria de capa, Sonhos e Liberdade. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, a psicografia. Em Trocando em Miúdos, a alma. Em Conexões e Reflexões e A Z, Ídolos e Inveja. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Estamos de volta com o nosso tema livre, falando sobre espiritualidade e medicina. Então, Andréia, eu propus para você falar rapidamente sobre um daqueles, acho que tem mais de 10 aí, itens ali. O que você escolheu? Eu acho interessante a gente abordar rapidamente sobre a barriga de aluguel, que no Brasil é chamado gestação por substituição, mas tem é permitido pelo Conselho Federal de Medicina, mas tem alguns pontos, né, que precisam ser respeitados para esse caso, que precisa ser gratuito, a gestante substituta, ela deve ser ou irmã ou mãe, alguém da família, não pode ser alguém distante, alguém fora do núcleo familiar. Casos particulares, precisa passar pelo Conselho de Ética, do Conselho Federal de Medicina. É necessário um contrato legal, né, que seja aceito pelas partes. E os pais intencionais precisam comprovar a necessidade de gestação. Não pode ser uma escolha, por exemplo, eu quero ter o meu filho pela substituição. Não pode, tem que ser uma coisa séria, que realmente impeça aquela mãe que aquela mãe não possa gestar, né? E aí é escolhido essa modalidade.
dentro da doutrina espírita é aceitável também. É isso que eu ia perguntar. Isso. Doutrina espírita, desde que com todos esses cuidados éticos e talvez até propondo mais alguns, a doutrina espírita é favorável, não há, né? Não há restrição. O espiritismo não é contra os avanços científicos, de modo Pelo algum. contrário. Né? Pelo contrário. Né? Eu queria colocar aqui, eu não sei se eu provoco já a Rose para falar um pouquinho sobre médiuns de cura, se conseguir ser bem sintética, mas eu vou avançar aqui também de 2 ou 3 itens aqui, vou pular uns 2 também para não comprometer nosso tempo aí. Só citando assim, ó, a disciplina Espiritualidade e Medicina está nos currículos da Universidade de Harvard, ela citou inclusive agora, de Virgínia e do Arizona, pelo menos essas 3 que eu sei, e por extensão das 50 maiores faculdades de medicina dos Estados Unidos. E o Greg Braden, autor de livros como A Matriz Divina e O Código de Deus, pesquisou a influência da energia produzida pelo pensamento sobre o DNA. Amostras de DNA foram submetidos à emissão, primeiro de pensamentos positivos, amor, bondade, compaixão, fraternidade, e perceberam que as moléculas se distendiam. Aí depois emitiram pensamentos negativos, de ódio, de raiva, de maldade, de vingança, e o que aconteceu? Elas contraíram, perderam tamanho. Mas foi provisório, tão logo mudou-se o tipo de pensamento, elas retomaram a constituição, a formatação anterior. Então, vocês veem, só 2 exemplos assim para vocês verem como a coisa é estudada. Repito, não estamos nem falando de espiritismo, estamos falando de espiritualidade de um modo geral. Rose, agora sim, deixa você falar. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso e sobre médiuns curadores, eu acho que merecia um comentário bem rapidinho. Sobre a mediunidade de cura, né, é difícil falar em poucos minutinhos, mas o que nós temos de notícias do ponto de vista da doutrina espírita? Em primeiro lugar, a lembrança de que somos todos energia, que a matéria bariônica mesmo, até estudada pela própria medicina, é 4% do nosso universo reconhecidamente. Portanto, as influências de outros tipos de energias ainda desconhecidas são imensas. Dentro da mediunidade, o que nós temos? A capacidade das pessoas exteriorizarem sua energia vital e interferirem através da magnetização, inclusive nos processos de cura, fartamente documentadas desde a mais alta antiguidade e estudadas nas últimas décadas pelas nossas universidades. Estão divulgadas em diversos livros sobre medicina, medicina transcendental, medicina vibracional. Richard Gerber é um dos exemplos possíveis. Temos na mediunidade de cura a interferência das energias de um médium, a influência espiritual, fartamente documentadas, como no caso Arigó, por exemplo, interferindo diretamente nas forças físicas das pessoas e promovendo processos de cura através, inclusive, de intervenções físicas, como se fossem cirurgias. Mas temos, e sabemos disso através de relatos espirituais, muitos, milhares de casos em que a própria oração da pessoa provoca intervenção espiritual direta, em casos considerados como que milagrosos antigamente, que sabemos que são fruto de energias e processos naturais, apenas muito pouco conhecidos ou estudados ainda, que interferem na saúde física diretamente por influência espiritual, promovendo melhoria ou cura em diversos processos conhecidos. André Luiz relata vários, nós temos nas nossos casos particulares, uma coletânea deles, né, provocados pela intercessão da oração, em que as energias físicas são modificadas por energias espirituais e nos reequilibramos. André, nós temos um tempinho aí, pode escolher o tema que você quiser dar uma ênfase ainda sobre tudo isso que a gente viu. Felizmente não tem como a gente se alongar nesses detalhes todos, mas assim, uma espécie de resumo, talvez, não sei. Espiritismo e medicina. Que bom, né, se essas luzes da ciência puderem penetrar junto com o conceito de espiritualidade para todos nós seríamos muito beneficiados. Você já falou um pouquinho sobre isso aí, mas qualquer outro item que precisa acrescentar pode usar. 2 minutos. Resgatando isso que a Rose trouxe, é tão importante esse assunto da oração, da meditação, porque envolve a autocura. Não é? Quando nós paramos, quando nós respiramos, quando nós prestamos atenção naquele momento presente, porque todos nós passamos por turbulências,
por adversidades, por dificuldades inúmeras no dia a dia e não temos como saber qual a próxima turbulência, o que virá adiante. Então, quando nós estamos orando, quando nós dedicamos um tempo da nossa vida, do nosso dia, para fazer uma pequena meditação, mesmo que seja breve, de 5 minutos, por exemplo, ou então quando agradecemos pelo dia, ou elevamos o nosso pensamento a Deus, solicitando todo o amparo necessário para aquela dificuldade ou adversidade que venha, nós nos preparamos. Então, o nosso corpo fica preparado e o efeito do cortisol, que é o hormônio do estresse, diminui. Então, nós adoecemos menos. Então, todos os itens são relacionados nesses assuntos que falamos hoje. É importante a gente frisar isso aí, que os próprios médicos falam muito em prevenção às doenças. Pois com a espiritualidade, com um espírito sadio, o corpo tende a refletir aquilo que está no íntimo de cada um. Então, se nós tivermos a velha história, corpo sano e mente sana e corpo sano, né? É bem por aí. Então, a prevenção é fundamental. Iremos muito menos ter que correr às consultas médicas se nós nos disciplinarmos e investirmos em nós mesmos. Então, o lucro, no bom sentido, é nesse aspecto para todos nós, né? Nós ficamos por aqui, um dia a gente volta pegando talvez um tópico ou outro. Grande abraço a todos. Jornal Comunicação Espírita, edição 167, matéria de capa, Sonhos e Liberdade. Em palavras dos Espíritos e dos Espíritas, a psicografia. Em Trocando em Miúdos, a alma. Em Conexões e Reflexões e a Z, ídolos e inveja. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Prezados amigos, as razões dos fatos de hoje, o título que eu coloquei aqui é o seguinte: animadores projetos de lei para as pessoas de bem. Bom, vou explicar. Embora as 6 pessoas que eu vou citar aqui nominalmente tenham agido por força do exercício do seu mandato, para o qual foram eleitos pelo voto, penso que bem poderiam figurar também no nosso quadro Abraço Fraterno. Uma vereadora da capital paulista, um deputado federal, outro vereador de Curitiba, um prefeito do interior de Minas Gerais e 2 deputados estaduais, um do Paraná e um de Santa Catarina. Nós temos algumas vezes denunciado aqui abusos cometidos por pseudo-artistas brasileiros que, inclusive contando com verbas do governo federal, produzem, veiculam e ganham dinheiro e fama às custas de obras de baixíssima qualidade, quer na música, na literatura, no cinema, no teatro e nas artes plásticas. Em nome da liberdade de expressão, eles tentam fazer com que as pessoas consumam produções de péssima qualidade, que agridem as famílias, seus valores, as religiões e propagam ideias nocivas de violência e de sexo pervertido. Amanda Vettorazzo, uma jovem vereadora paulistana, protocolou em 21 de janeiro deste início de ano um projeto de lei que visa proibir a contratação pelo poder público de shows e artistas que promovam apologia ao crime organizado, uso de drogas e sexo. O PL foi apelidado de Lei Anti-Oruan, em referência a um cantor de música funk, filho de um conhecido traficante de drogas que está preso desde 1999 e cujas letras dessas músicas fazem a defesa explícita de armas, drogas e as atividades do próprio pai. Por conta disso, essa vereadora ela teve que registrar um BO, porque, incentivada inclusive por esse cidadão, esse cantor, suas redes sociais foram inundadas, inclusive, por ameaça de morte. Iniciativa idêntica tomou o prefeito de Carmo do Rio Claro, Felipe Cariello,
que também em janeiro proibiu a reprodução de música funk em passeios recreativos de crianças e jovens. Talvez inspirado por essa iniciativa corajosa da vereadora da capital paulista, que inclusive afirmou que não vai se intimidar, o deputado federal Kim Kataguiri também vai propor um projeto de lei na Câmara em Brasília no mesmo sentido. Em Santa Catarina já está em vigor, a partir do início do ano letivo, nas escolas públicas e particulares, uma lei que proíbe a execução de músicas e videoclipes com apologia ao crime, ao uso de drogas ou que expressem conteúdos de cunho sexual e erótico. A referida lei é de autoria do deputado estadual Gessé Lopes e foi sancionada pelo governador do estado. Agora, no mês de fevereiro, também deve ter sido apreciado pela Câmara de Vereadores de Curitiba um outro projeto de lei do vereador Éder Borges, que tinha sido arquivado em 2023, mas que foi resgatado e voltou à discussão. O PL trata da proibição da participação de menores de idade nas paradas gays e LGBTQ, sob pena de multa de R$50 mil para os promotores do evento e R$10 mil para os pais que permitirem. E uma espécie de contágio do bem, soubemos que o Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo, também já aprovou uma lei semelhante. E o deputado estadual do Paraná, Luiz Fernando Guerra, também está propondo uma lei para proibir nas escolas músicas e coreografias impróprias. Parabéns a todos eles. Em alguns desses casos, se aprovados, é claro que nós sabemos que não vai resolver toda a situação, porque eles têm previsão de serem aplicados, melhor dizendo, somente onde houver envolvimento de dinheiro público. De resto, a liberdade de expressão vai continuar permitindo que cada um cante o que quiser, que escreva o que quiser, o que, pessoalmente, nós não concordamos. A gente poderia falar aqui também, né, não só dessas manifestações deprimentes, eu diria, mas tidas como culturais, sobre o péssimo mau gosto na banalização do uso de palavrões. Então, isso praticamente em qualquer ambiente e diante de qualquer pessoa, de todas as idades, desde a senhorinha lá de cabelos bem branquinhos, até crianças de 2, 3 anos que mal sabem falar e são obrigados, são agredidos, seus ouvidos, as suas cabecinhas, com um palavrório chulo, absurdamente impróprio. Então, pais, cadê a educação? Talvez pode até ser um pouco bem difícil quando esses próprios pais não são educados e têm esse péssimo hábito dentro de sua casa, né? Para finalizar, eu queria colocar aqui três rápidas observações. A primeira delas é que, contrariando a máxima de muita gente de que nenhum político presta, nós temos aqui alguns bons exemplos, né, que eu estou, inclusive, elencando. Então, nem todo não presta, ou é incompetente, ou é corrupto. Segundo, que vale a pena nós lutarmos com as armas que possuímos, que são o voto e a cobrança depois das pessoas que nós colocamos como representantes do povo, nossos representantes. Porque eles podem, sim, fazer diferença se eles quiserem, e forem pressionados para isso, ou conscientizados, que seria o ideal. E terceiro, que parece que, afinal de contas, os ventos estão mudando, trazendo sopros diferentes, talvez inspirado por regiões mais a noroeste. As pessoas de bem já têm alguns bons motivos para comemorar. Os espíritas têm algo a comemorar. Mas precisamos todos continuar trabalhando em defesa do certo, do bom, do justo e do belo.